Fala aí, galera que acompanha o Barrigol TV. Vamos fazer o nosso episódio de Mangaka Doc. Esse é o quarto episódio. Vamos falar hoje do mangaka Naoki Urasawa. E para falar do Naoki Urasawa, tem uma pessoa do mundo dos quadrinhos aqui para falar sobre as obras dele, a biografia também, o Pedro Okuyama, que eu conheci da Escola de Quadrinhos HQ em Foco. E aí eu queria que o Pedro falasse um pouco dele, onde a gente encontra as obras dele, onde ele participou, em qual quadrinho, como que é o mercado aí no Brasil um pouco, que ele é quadrinista independente também. Aí eu queria que o Pedro falasse um pouco sobre isso aí agora no comecinho. Fala pessoal, bom, por onde posso começar? Bom, comecei em 2017, eu em 2017 fiz minha primeira obra, a Hack and Wave, junto com o Zahir e a Larissa Palmieri, né? E daí em diante eu fui fazendo outras coisas, depois disso eu fiz o Pelota número 2 com o Daniel Esteves, né? Que inclusive é dono da HQ Ah, o Pelota, legal. né? O Pelota, tá ligado? E Daniel Esteves, ele é roteirista, né? E ele faz esse quadrinho em Pelota, ele lança a cada 4 anos, né, quando tem a Copa. Aí eu pude participar do número 2, Ah, entendi. foi 2018. 18, né, É. que a gente lançou do Pelota 2. Participei também do Rancho do Corvo Dourado, que é basicamente a gente pegou o sítio do Pica-Pau Amarelo e fez tipo uma parada bem cyberpunk, assim, mano, o bagulho é muito louco, assim, tá ligado? Eu participei, né, uma Caramba, ele frentaço. o bagulho é bem da hora, assim. Participei também do Sobre o Tempo que Estive Morta, outra produção de Daniel Esteves, da Zapata Edições, né? Nessa eu fiz os Essa esboços. ganhou o prêmio? Ganhou o prêmio, né, cara? Ganhou o prêmio. E é isso, mano. Ah, A minha última produção foi uma que eu estava fazendo ano passado, até o começo desse ano, já essa é uma produção para editora, né? Não é um quadrinho independente, que é a adaptação em quadrinhos pro Frankenstein, tá ligado? Aí já tá em ouvi pré-venda falar. na Amazon, né? Fiz com o roteiro da Larissa Palmieri, é uma parceira recorrente aí nos quadrinhos que eu faço, que eu participo, com as cores da Laís Bicudo e a edição de Daniel Esteves também, mano. Tipo, e E falando do Daniel, sobre o tempo que estive morto, ele ganhou o prêmio HQ Mix, né? foi, mano, foi. Eu Tá só, certo, só da não hora. lembro que prêmio que ele ganhou, tá ligado? Eu não lembro agora, mas foi. Ah, a categoria também agora não me Não fugiu me, também. Eu não me lembro que é o, o nome do prêmio, HQ Mix. A gente vai falar muito de muitas premiações quando chegar no Naoki Urasawa. é, Tudo bem, verdade. tudo bem. Ele também é multipremiado, o homem lá, o mangaka. E aí eu queria que a galera que está assistindo, se curtiu o vídeo, dá um like aí, compartilha também, se inscreve no canal para fortalecer também, para ajudar. E para o YouTube entender também que o conteúdo é relevante de anime, mangá, né? E a gente chegar em mais pessoas para falar sobre o mangaka Naoki Urasawa, né? O Naoki Urasawa, ele nasceu em Fuchu, em, acho que é na província de Tóquio, em janeiro de 1960, né? Ele é um mangaka aclamado, né? Ele é famosíssimo e às vezes também ele é um músico, né? Que nem eu falei com o Pedro em off, ele também tocou algumas músicas e tal de pop rock japonês. Ele se aventura às vezes também. E aí, falando em prêmios, eu vou falar alguns aqui que ele recebeu, né? Ele recebeu o prêmio Shogakukan Manga Award, né? 3 vezes. O prêmio cultural Osamu Tezuka 2 vezes. Esses são os principais, né? E o prêmio Kodansha Mangá ele ganhou uma vez. Sim. Aí já dá para ver Caramba, que né, ele é mano? bem premiado. Alguém pareceu aí, pelo amor de Deus. Acho que de Osamu Tezuka ele perde para Akira Toriyama. O pessoal brinca que
todo ano que ele participa, ele ganha o Toriyama, né? Porque ele faz muitas histórias one shot, né? Não Ah, tem, ele não tem só esse mangá mainstream, ele tem outros de historinhas independentes, né? Tem Kadika, tem vários mangás. Aí eu vou começar então falando dos trabalhos do Naoki Urasawa. Em 93, ele fez um que se chama Beta Story Art. Em 83 é Beta Story Art. Esse eu não conheço, o Beta. Depois ele faz Pineapple Army, o Exército Abacaxi, né? nome Quando da... eu nasci, 86. Depois é Yawara, História e a Arte. Porque, tipo assim, os mangakas eles podem tanto criar o roteiro como também ser o desenhista, né? Ou ser os dois, né? Geralmente ele é os dois, né? O mangaka, ele faz tudo, né? Ele abraça tudo para ele, né? Ele é o arte finalista, ele é o roteirista, ele é o desenhista, colorista, né? Também. Ele faz tudo, né? Mano, o maluco faz O mangaka. tudo, assim. É meio assim absurdo. Aí quando eles fazem parceria, às vezes saem umas coisas mais elaboradas, assim, né? Porque daí ele tem tempo até para melhorar a obra e tudo mais, né? Depois, em 87, ele lança Dancing Policeman, em 87. Aí ele criou a história e o desenho e a arte, né? Ele faz os dois. Aí, em 88, ele lança uma obra chamada NASA, né? Ele faz a história e a arte também. Uhum. Em 88 também ele faz a arte de Master Keaton. Você conhece esse Master Keaton? Acho que Cara, esse é famoso. eu já ouvi falar, né, tipo, eu não sei do que se trata, cara. Não lembro o que é. Hum. A história gira em torno de Taichi Hiraga Kitan. Ele é filho do zoólogo japonês Taihei Hiraga e da bem conhecida inglesa Patricia Kitan. Ele é filho de japonês e a mãe é inglesa, né? O protagonista. Os pais de Kitan se separam quando ele tinha 5 anos e o jovem Taichi voltou para a Inglaterra com sua mãe. Quando adulto, ele estudou arqueologia na Universidade de Oxford e, em parte, sob a tutela do professor Yuri Scott. E em Oxford, Keaton conheceu e depois se casou com uma estudante de matemática no Somerville College. Nossa, parece aquelas histórias do Monster, né? É bem detalhado, né? E, Cara, embora Keaton seja extremamente bem-sucedido como investigador de seguros, seu sonho é continuar sua pesquisa arqueológica sobre possíveis origens de uma antiga civilização europeia na bacia do rio Danúbio. Também faz referência a Monster lá, né? Que é na Alemanha, né? O é verdade, Monster, né? verdade. A história é essa do Master Keaton. É por isso que é Master Keaton, né? O cara tem tantas especializações aqui, esse Keaton, que ele é um mestre mesmo, né? O cara. Muito da hora. Hum. E É, as obras dele, é interessante essa pegada dele, que não é um gênero shonen, né? Ele é um gênero thriller, né? Ou de mistério. E é uma história bem mundana, assim, bem comum, cotidiana, né? É bem uma pegada interessante, bem fora do que a gente está acostumado, né? uhum. Do que a galera acompanha mesmo, né? Eu queria, tipo, fazer uns comentários lá das obras de antes, só que, tipo, você vai falar todas, aí depois a gente vai Ah, ir falando. não, pode falar das anteriores, sem problema. Então, eu queria falar, se eu não me engano, velho, o primeiro que você falou foi o Beta, né? Beta, certo? De 83. O Beta, até onde me lembro, é uma história, tipo, eu não li, tá ligado? Mas eu vi ele falando sobre, né? É uma história onde, tipo, não sei como, não sei da onde, mas surge uma doença muito bizarra que é, tipo, das pessoas ficarem com uma tarja preta no olho, assim, tá ligado? Aí, tipo, eu só sei disso sobre a obra, assim, tá ligado? Legal. É, A Beta, assim, beleza. se eu não me engano, foi essa história que meio que fez ele deslanchar no mundo dos quadrinhos, assim, tá ligado? Porque ele, na real, mano, ele nunca, ele não pensava em ser mangaka.
tipo, mano, você no episódio aqui do Mangaka Doc fala sempre, assim, tipo, com os seus convidados que, mano, mangaka, a profissão de mangaka é uma profissão assim, muito pesada, né? Cheia de trampa, É assim. exaustiva, né? É, mano, exaustiva. Prazo Certo. apertadíssimo, assim. E É uma, como é que chama? As deadlines, né? as Dos deadlines. jobs, E, tipo, o Naoki já certo? sabia que era pesado. Ele falou, mano, não quero fazer essa parada, não, mano. E ele sonhava em ser editor de quadrinhos, né? Editor de mangá, né? Certo. Aí ele foi fazer uma reunião lá numa editora. Aí, tipo, ele levou um quadrinho que ele tinha feito na época da adolescência dele, se tal, no ensino médio, alguma coisa assim. Aí, mano, o Naoki já era um maluco muito assim. Era um maluco muito ousado, muito autoconfiante. Ele falou, pô, mano, esse editor, tipo, ele só tá pensando nos detalhes que não importam, assim, né? Tipo, analisa minha obra com profundeza. Aí, tipo, ele ficou meio assim, né? Tava saindo da editora. Aí um editor mais, imagino que era um editor mais experiente, falou assim, ô, peraí, você veio aqui fazer uma... Certo. Vim fazer. Pô, deixa eu ver isso aqui. Pô, isso aqui não é nessa editora, não. Tipo, ele tinha levado para um editor da Sunday, tá ligado? Aí ele falou assim, mano, isso aqui não é na Sunday, não. Isso tem que ser na Big Comic. Vem comigo. Aí, tipo, ele conseguiu publicar e tal, né? Mas eu acho que não era nessa, não. Ah, legal. Era um outro mangá. O que eu queria falar desse beta, mano, é que esse beta ele foi publicado na revista desse cara aqui, ó, do Google 13, né, do Takao Saito. Togo. Hum, Esse Takao Saito, não ele sabia, abriu legal. espaço para novato no mangá dele do Google 13 mesmo. Para, tipo assim, era 8 páginas para qualquer, assim, novato e iniciante dos mangás para, assim, publicar, para poder se vender e, tipo, começar no mercado, assim, tá ligado? E, tipo, foi nessa revista do Google que ele começou a fazer, né? Tipo, a trilhar por esse caminho de mangaka também. E, tipo, é muito engraçado, HK, tá porque certo. nessa época, o Urasawa, ele era muito, um maluco muito insano. Ele falava assim, maluco, eu vou detonar esse Google 13, eu vou detonar esse Taiko site, tacar o site, tá ligado? Derrubar o cara, assim, tá ligado? É claro que não era na maldade, né? Era tipo só ele era meio competitivo, assim, tá Uma ligado? inspiração nele, né? É uma Sim, inspiração, assim. legal. Esse como é que fala? São as curiosidades da obra Beta, né? Se É, você for procurar, ele fez a história e a arte do mangá Beta, né? E isso é legal no Japão deles incentivarem os novos talentos, né? Isso aí eu já acho que comentei em outros episódios também. Tem umas tirinhas, tem às vezes saem trechos de história, às vezes o cara consegue lançar one shot também, antes de começar a fazer aquela série de capítulos insana que tipo One Piece infinita. Isso aí tem todo um processo antes, né? sim. Um processo que é meio padrão para todos eles, assim, começarem. E aí depois, ele em 93, a gente falou do Master Keaton de 88. Aí em 93 ele faz o Rap, também ele faz a história e a arte de Rap. Em 94 ele faz Digoro, não sei se o Pedro conhece, o Digoro também ele faz a história e a arte. Ouvi falar, só que eu também não. Quer falar do Digoro? Não? Na verdade, eu queria falar sobre o Yawara e o rap também. Fala dele, legal. Pode falar. O Yawara, mano, E daí daqui é a o pouco vai seguinte. chegar no que vai explodir aí, velho. Oi? Daqui a pouco eu vou falar já do sucesso dele, a gente vai entrar daqui a pouco. Pode falar dos outros. Ah, tá. Então, o Yawara, desde essa época, o Naoki, ele tava trilhando, assim, um caminho, ele tava sempre com a cabeça que, tipo, ele queria fazer uma parada voltada para suspense, para mistério, que nem que a gente vai ver Certo, depois no Monster, né, que você vai mencionar daqui a certo. pouco. Ele sempre tava, tipo, flertando com essa ideia e tudo mais. E, tipo, ele fazia reuniões com o editor atual dele, que eu não lembro de que editor que era, falando disso, e até que chegou numa reunião que, tipo, o editor chegou, sentou na mesa, que você tá ligado que a gente que assistiu Bakuman, eles costumam fazer as reuniões, tipo, em restaurante, né, em café, né, Isso. ali, né, senta ali e bate o papo, de quadrinho sobre o mangá.
Aí, tipo, o editor sentou e falou, começou a falar muito empolgado de um campeonato que rolou na TV de judô, tá ligado? E, se eu não me engano, era de Ah, legal, feminino, cara. né? Ele tá falando muito empolgado e Isso. tal e tal. Aí, quando o Naoki tocou no assunto, tipo, das ideias que ele tinha para fazer mangá de mistério, de suspense, aí o editor ficou, ele coçou e fez, tipo, o maluco tava muito na má vontade de fazer um bagulho de suspense com o Urasawa, tá ligado? Mais pra frente a gente vai descobrir o porquê disso, né? Aí Hum, o Urasawa pensou, o maluco não tá, tipo, tá na maior, não tá com a menor vontade de fazer esse negócio que eu tô querendo fazer agora. Aí ele mandou uma dessa assim, pô, e se a gente fizesse, falou pro editor, né? Mano, e se a gente fizesse um quadrinho de uma judoca, de uma mulher judoca e tal? Aí o nome dela vai ser Yawara. Aí tem um treinador certo. que vai ser o maluco que já foi campeão em várias paradas e tal, que vai ensinar ela, que vai ter uma rival que é uma mulher super rica, e não sei o que, não sei o que. Aí o título vai ser assim, escrito em Yawara eles chamam o alfabeto romano, né, quando eles falam das letras que a gente usa, tá ligado? Ah, certo, Né? certo. Aí o título seria assim, o editor, tipo, falou, o quê? Como assim, tá ligado? Fala mais, fala mais. Aí, tipo, o Urasawa começou a rabiscar, né, tipo, a cara da Yawara, né, da personagem principal. Aí, mano, o editor falou, pô, mano, bora fazer essa parada aí, tá ligado? O editor, assim, do nada ele mudou, tipo, virou a chavinha dele, tipo, o maluco ficou super empolgado. Agora fico Né? interessado. Porque, assim, antes esse editor tava falando pro Urasawa, falou, mano, faz uma obra de comédia romântica, tá ligado? Faz uma parada assim, tipo, com uma pegada leve e tal, meio cotidiana, e o Naoki não tava a fim de fazer. Ele falou, mano, não quero fazer essa parada não, tal. Aí até que, tipo, depois dessa reunião, eles decidiram fazer isso, e, tipo, por mais que nunca houvesse tido um mangá que fosse realmente famoso, tipo, de judô e tal, lá no Japão, tipo, eles decidiram fazer e tal, né, gostaram muito da ideia, tá ligado? Aí foi, tipo assim, durou bastante, e o legal é que, tipo, você, no começo do vídeo, mencionou sobre o lance de que lá no Japão tem muitos mangás de esporte, né? Certo. O Urasawa Urasawa é um cara que vai muito contra os bagulhos, assim, tá ligado? Ele Ah, falou assim, que, tipo, mano, esse Yawara eu fiz na intenção de ser uma parada meio anti-mangá de esporte. Tipo, todos aqueles clichês que a gente vê em mangá de esporte e tal, ele não queria colocar, tá ligado? Tipo, aquele lance do esforço, do treinamento, esforço, superação. né? E, tipo, ele não queria essas paradas assim, e por isso que ele fez a personagem principal, e a Wara ser uma mina forte desde o início. Tipo, a mina já é, mano, ela é Ah, tá. praticamente uma gênia do judô, tá ligado? Já começa assim. Aham. E, Que e o foco já é o mistério mesmo, né? Todas essas partes que a gente falou, que é clichê, tá fora. tipo, não, e pior É que o nesse Ara. quadrinho ele ainda não trabalha o mistério, tá ligado? Ele não trabalha, tipo, de suspense, Ah, né? E ele também, ele menciona um bagulho. Se pá, você deve conhecer o mangá do Kyojin no Hoshi, tá ligado? que o Dino Roxo é o gigante. O gigante, Não sei. o gigante da estrela. É que tem um, Ah, tá. tá ligado? Tá. Tem um time de Mas eu não futebol. conheço o mangá. Eu tava tentando a palavra, mas Ah, tá. a obra eu não conheço. Tipo, é um mangá super clássico, assim. Tá Que o meio Dino quase no Roxo, vou nível. procurar depois. Não, procura que é interessante, assim. Ele tá quase no nível de ser um clássico que nem o Ashita no Joe, assim, tá ligado? Então, é justamente por isso que eu faço esse quadro Mangaka Doc conversando, porque eu sozinho vou saber, sei lá, um número de informações, mas conversando eu descubro coisa nova e aí a gente compartilha com todo mundo. Isso que é legal. Isso que, pô, isso que é massa, né? E o Odin no Rush, legal, procurar depois. E, tipo, ele fala que, tipo, ele tava fazendo na intenção de como se fosse fazer uma paródia, só que uma paródia, assim, tipo, uma homenagem, né? A esse Kyojin no Hoshi no Yawara dele, assim, tá ligado? Tem uns Aham. elementos que Eu conversam. vi que esse Awara ele fez sucesso, né? Ele emplacou lá e Nossa, emplacou, mano. Emplacou. ficou anos assim, né? É, o Fazendo próprio... sucesso. Como você disse, já tinham tentado anteriormente com
mangás e coisas com judô e não dava certo lá no Japão, né? E o Awara Eu era, mano, explodiu, assim, fez sucesso. e tipo, aqui que eu ia falar mesmo? E não foi só pela arte, não foi só pelo estilo do traço dele, foi também pela história, né? Legal. Olha, mano, tipo, a história do Naoki cativa bastante, assim. E, Muito legal, né? Porque ainda tem uma judoca, né? Uma protagonista bem legal. sim, né, Vai mano? quebrando vários paradigmas lá. Nossa, total, assim, total. E Então, lá, mundialmente falando, né? Já vai quebrando vários paradigmas, porque e o Awara é de 87, né? Imagina, a nossa, sociedade já naquele tempo. tipo, mano, olha a época que o bagulho. Ah, 87, tá certo. É que ele lança Iwawara e lança Dancing Policeman. Na Ele mesma lança época. duas obras em 87, Mano, as uma duas das obras. características do Urasawa também é esse lance, tipo, é meio recorrente isso na vida dele, né? De fazer duas obras ao mesmo tempo, né? O maluco é muito Nossa, sem velho. noção, cara. Tipo, caralho, mano. Porque assim, eu tô no quarto episódio já, né? Mas os outros três mangakas que eu falei, eles emplacam um ou dois sucessos, aí os outros vai do decorrer da carreira dele até chegar no sucesso maior, né? Uhum. É o que o Awara vai fazendo dois ao mesmo tempo e faz três sucessos, quatro, emplaca cinco sucessos, tem bastante, né? O Yoshihiro Togashi, que eu comentei com você, Aham. ele é um dos poucos que emplacou dois sucessos, né, pra caramba, assim, que é o Yu Yu Hakusho, e depois ele explode com o Hunter vs Hunter. Ah, E a qualidade do mesmo nível, né? o Hunter. Tem HKs que não conseguem. E assim, aí depois do Yawara, tipo, ele, mano, Sim. eu imagino que ele ficou saturado, né, de fazer comédia romântica, tá ligado? Mas ele disse, assim, que era muito louco porque com o Yawara ele sentiu que ele tava ficando bom em judô só de ficar, de tanto assistir as competições, tá ligado? Pra pegar Já referência. sabia todos os nomes dos ataques, dos Tipo, golpes, de tudo, os nomes de técnica, tudo, né? as Que estratégias. envolve o universo do judô. E, assim, uma parada, assim, engraçada que ele fala Legal. é que no comecinho do Iawara, ele errou numa regra ali de judô em campeonatos, tá ligado? Eu não lembro o que que era específico, eu não vou saber explicar o que que era especificamente, mas ele errou, né? Ele fez errado isso na história, só que, mano, todo mundo abraçou a ideia, o cara tá da hora, tá ligado? Ninguém ligou, assim, pro erro que ele cometeu na regra, assim, do judô, assim, tá ligado? Era uma regra, assim, muito... alguma coisa a ver com pontuação e tal, tá ligado? Sei. Aí só pra completar, porque, mano, É, tipo, é o judô que tem aquele Ippon, eu esqueci o nome dos golpes lá, né? cara, eu só sei que É tem esse Ippon. Ippon e depois o Isso, boa. Ippon Ippon e o abraço. Ippon Shibarai. Assim, depois do Yawara, ele, maluco, já tava, mano, saturado de comédia romântica. Aí, assim, ele já tava, mano, na febre de querer fazer um bagulho de mistério, de suspense. Só que eles queriam que continuasse Yawara, só que o Urasawa bateu o pé e falou, mano, não quero mais. Tipo, já deu. Aí terminou, tá ligado? Entendi. Terminou. Aí E isso depois veio. acontece também com outros, né? A editora, a empresa fica, o patrocinador fica no pé do cara para continuar, né? E assim, tipo, aí ele já bateu o pé, falou que não queria mais. Aí falaram assim, pô, mas pelo menos faz mais um mangá de esporte, tá ligado? Aí ele falou, não, beleza, vou fazer um outro mangá de esporte. Aí esse rap, né, depois do Yawara veio o rap, né, que é sobre O rap é de esporte, legal. esporte. É uma tenista, tá ligado? Uma outra protagonista feminina, tá ligado? Dessa vez. Legal, cara. Aí ele falou bem assim pro editor, tá ligado? Tudo que eu tô falando dessas curiosidades, eu peguei assistindo uma entrevista que ele deu para um comediante que faz um programa de mangás, né? Entrevistando mangakás. Aí ele fala todas essas paradas, Nossa. esses bastidores, tá ligado? Das produções que E ele. para quem ainda, acho que a gente conversou em off, para quem não sabe, o Pedro ele entende, né? Ele conhece o idioma japonês, né? Então, tranquilo, ele assiste os programas, lê os mangás no original, tá tudo tranquilo. Aí, assim, aí ele falou ele falou bem assim, mano, enquanto que no Yawara era uma história, sabe, pra cima, alegre,
Tipo, a personagem Awara era uma que era adorada pelo público, tipo, sempre, né, é, tipo, torciam por ela e tal. Enfim, era uma personagem, sabe, bem alegre, bem feliz. No rap, vai ser diferente. Ao invés de Olha, baterem palmas para a protagonista, dessa vez eles vão vaiar. Tudo bem para vocês? Não, tranquilo. Porque ele já estava querendo fazer o suspense, só que aí a editora falou assim, mano, a gente não quer fazer suspense agora porque a gente não tem nenhuma, a gente nunca viu um mangá de sucesso ser de suspense, ser de mistério, tá ligado? Foi o que a editora falou para ele, assim. Aí ele falou, não, mal eles sabiam que estavam conversando com o mestre do suspense japonês, né? mal sabendo, tipo, mal Tava para sabendo, nascer ainda, tá despertando aí, ó. assim. Aí nesse rap Aham. que ele começa a colocar todos esses elementos que mais para frente ele vai desenvolver melhor. Tanto é que no rap a protagonista ela é odiada pelo público. Eu acho que todos os jogos de tênis que ela participa, tipo, todo mundo vai a ela, tá ligado? Motivo algum, assim, tipo, é um ódio gratuito que tem pela jogadora. Eu acho que é um mal entendido que acontece na vida dela e, tipo, por isso que sempre vaiam ela. Mano, acontece uma par de coisa assim, mano. Mano, ela o irmão dela, acho que é raptado pela Yakuza. Aí ela tem uma dívida milionária, assim, pra pagar, perde a casa, vai morar na rua, tá ligado? Mano, uma par de coisa, assim, ruim, vários elementos de Caramba. mistério e suspense sendo trabalhadas na obra, assim, tá ligado? Por mais que fosse uma mesmo gênero de esporte, ali o Urasawa já começou a mostrar o que ele realmente queria mostrar, tá ligado? É Tipo, um suspense, clima mais denso, né? mais denso, nossa, bem mais Isso. denso. E tenso, Aham. tá ligado? Né? É tenso, tá certo. É, Aí depois do rap, ele faz o Digoro, né? E na sequência vem um dos grandes sucessos dele, que é o Monster, né? De 95. É que a gente, assim, vai dar uma pincelada de algumas obras, que ele fez muitas, e muitas delas fizeram sucesso, como a gente está falando sempre. Aí ele não é um mangaka de um sucesso, ele é de vários, né? Não é de dois, é três, quatro, cinco, meia dúzia, tem um monte, né? E a gente vai falar dos mais relevantes, né? sim. E assim, o Monster está entre eles, porque ele foi publicado em 95, ele é responsável pelo roteiro e pela arte, né, pela ilustração, né? E aí, vou deixar o Pedro falar do Monster, que ele é fã mesmo da obra também, e é até melhor. Por cima, ele é um neurocirurgião protagonista, né? E ele vai, assim, é um neurocirurgião japonês de sucesso, famoso e tudo mais. Ele vai trabalhar na Alemanha, na cidade de Düsseldorf. E acontecem várias coisas. E assim, ele fala também que tem um pouco de referência de Frankenstein, que ele disse que tipo, é muito fã de Frankenstein, porque da mesma forma, e ele também fala de Astro Boy, tá? Ah, entendi. Ele fala de Sim. Frankenstein e fala de Astro Boy, tá ligado? Porque no Frankenstein, né, tipo, é o cara o Victor Frankenstein que cria o monstro, só que ele cria na Certo. intenção de ser, tipo, mano, uma criação revolucionária, tá ligado? Tipo, mano, o maluco criando vida do zero ali, tipo, só com o resto de corpos, né? Só É quando, na verdade, acaba o dando... Astro Boy, sim. E, tipo, quando, na verdade, ele acaba dando vida para um monstro, tá ligado? Tipo, ele se arrepende logo de cara quando ele vê a criatura tomando vida, né? E uma curiosidade muito bacana de Monster é que, além disso, né? O protagonista, né? Ele a trama gira em torno do Kenzo Tenma, né? Que é o neurocirurgião. A vida dele muda quando um dos pacientes dele é o Johann Leibert, né? E aí esse paciente depois ele descobre que é um serial killer, né? É um paciente dele, Johann Leibert. Bem, E é legal porque, mano, a gente vê que o cara é muito fã do Osamu Tezuka, porque esse tema, né, o nome do protagonista vem do professor Tema, que é um personagem do Astro Boy, tá ligado? E ah, sim,
tá ligado? E foi o tema no Astro Boy que criou o próprio robozinho, né? O próprio Astro Boy, Isso, né? da Com a hora. intenção de, tipo, substituir o filho dele que tinha morrido no acidente, uma coisa assim, né? E, tipo, ele faz esse paralelo, né? Tipo, o paralelo que ele faz é o seguinte, né? Tipo, pô, será que pro médico que salvou essa vida, né? De uma criança que acabou, que na verdade era um assassino, né? Será que esse médico tem responsabilidade por isso e tal, tá ligado? Eu não sei se é essa a abordagem principal da história, só que é uma parada que ele mesmo fala, assim, tá ligado? E, Tá tendo a sinopse que ela gira em torno do Kenzo Tema, né, que é o neurocirurgião, o médico aí, e vai ter o serial killer, né? Vai ser essas duas partes na história, mas o serial killer não é o tema, né? O serial killer é o Liebert, né? Então a gente vai descobrir só além do mangá, cruzar as histórias aí, né, dos personagens. A gente não quer dar spoiler, né? Não vamos falar muito, porque senão aí estraga um pouco da graça. é isso É que mais para instigar as pessoas que não conhecem Monster a ler depois, procurar a obra, que é legal. nossa, O Monster ele fez sucesso no Brasil também. Ele saiu primeiro em Tankobon, em 2011, e lá para 2012, até 2015, ele foi compilado em Tankobon, né? E depois, em 2019, sai a versão de luxo, né? Que é a Kanzenban, que o pessoal fala, Kanzenban, foi lançado pela Panini daí. essa Então versão. ele vendeu muito, né? Porque duas editoras lançando ele em Tankobon, depois em Kanzenban, edição de luxo, é sinal que fez sucesso, ficou famoso aqui. E, tipo, uma coisa que o Urasawa fala sobre o sucesso que teve, né, sobre... Porque, assim, Monster fez sucesso desde o começo, tá ligado? Ele fala que, assim, Ah, lembra quando, tipo, eu falei que, né, o editor tava muito hesitante em querer começar uma história sobre mistério, né? Aí eles falaram bem assim, ó, beleza, você vai começar a fazer o Monster, mas é o seguinte, se prepara para ser uma história curta, tá ligado? Essa parada não vai durar muito. Aí o Urasawa falou, não, beleza. Aí ele falou que fez, tipo, começou a desenvolver a história e, tipo, colocar, enfim, né, levar a história pra frente com a intenção de acabar em 4 volumes só, tá ligado? Ou seja, ele, mano, no primeiro volume já colocou um monte de coisa, uma parte de coisa, assim, tudo que ele realmente queria abordar, tá ligado? uhum. E, tipo, mano, ele falou, ué, vai acabar no 4 volume, eu vou já, tipo, começar, tá ligado? Aí ele falou assim que se pá, porque não acabou em 4 volumes, né? Mas é isso, ele falou que, tipo, ele fez essa intenção de acabar em 4 volumes, aí, tipo, o bagulho fez tanto sucesso que, tipo, continuaram e fizeram, tá ligado? Durar mais, assim, a obra, né? E aí, um pouco mais para frente, vamos lá para 2000, que é o 20th Century Boys, né? Faz sentido, né? No ano 2000 ele lança os meninos do século XX, né? Aham. É uma história, assim, de mistérios infinitos, assim, né? Tipo, se Nossa. você assiste o mais recente aí, Stranger Things aí, que tem mistério na Netflix, o 20th Century Boy ele tem uma premissa assim, né? Que dos meninos que descobrem algo muito insano, assim, quando eles são ainda crianças e tal, e a amizade deles continua, e aquilo ficou mal resolvido no passado, né? E aí, nos dias atuais, no presente, volta à tona novamente aquele mistério do tempo de infância, né? Muito interessante. Eu não terminei de ler ainda a obra do 20th Century Boy, mas segundo o Pedro me atualizou, agora está o 21 Century Boy, né? Tem um. E Cara, se houver mais coisa do 20th Century Boy, pode falar também, Pedro. tem umas curiosidades bem da hora dessa obra aí, mano. Cara, ele. Você lembra daquela primeira cena de, tipo, acho que, se eu não me engano, acho que é na ONU, que é quando eles apresentam os salvadores da Terra, aí a cena corta e vai Certo? pro Candy lá trabalhando lá na loja de conveniência, tá ligado? Dá um salto temporal aí. Isso. Ele falou assim que, Beleza. tipo, quando eles estavam comemorando o final do Monster, tipo, eles saíram para beber e tal.
Aí ele falou que no banho, velho, veio essa cena, tá ligado? Essa primeira cena, exatamente assim como tá no primeiro volume, nas primeiras páginas do volume do Ten Century Boys. Aí, tipo, logo que ele saiu do banho, ele mandou um fax, fez a ideia lá e, tipo, mandou um fax lá pro editor, né? Ou só ligou, não lembro agora se ele mandou um fax. O Japão, assim, tem umas coisas bem assim, contraditórias com o que a gente imagina. Tipo, você citou o fax, por exemplo. Lá os fãs compram CDs, assim, da banda, todo álbum, todo single novo, o cara tá comprando do artista dele. Os DVDs também certinhos, estilo, ainda tá funcionando locadoras de DVD e Blu-rays lá no Japão, tranquilamente. Você aluga seu filme, sua série, seus animes, seus tokusatsu, estão tudo lá. Que louco. É muito interessante de lembrar essa parte também da sociedade lá. Os caras, por exemplo, a gente está acostumado a já escutar a música digital mesmo, assim, não está mais acompanhando fisicamente a música, eles escutam. O MD Player funciona lá ainda, tem mercado para MD Player, que é aquele CD pequeno, o cara só vende um ou dois jingles do álbum antes de lançar o CD. Isso Caramba. funciona lá. Depois é ponto E lá MP3. eles estão mantendo ainda, tem muita coisa que eles mantêm, só Aí, para tipo, lembrar do fato. ele mandou pro editor e falou, pô, mano, que ideia interessante e tal, né? Aí, beleza, aí eles começaram a fazer e tal, mano. E, cara, uma parada muito recorrente, assim, no Urasawa, assim, cara, que eu acho que é um bagulho muito louco, porque quando a gente lê as obras do Urasawa, mesmo que não seja completa, mas nos dá vontade de comprar a próxima edição pra ver a continuação da história, tá ligado? A gente pensa, pô, velho, Faz aquele gancho, né? então, e tipo, a gente pensa, pô, mas esse maluco deve pensar essa história assim, deve ter planejado muito bem essa história, porque tá tudo tão redondinho, tão fechadinho, tá ligado? Tipo, a gente não encontra furo na parada. Só que quando, na verdade, velho, ele faz os bagulho, tipo, uns retalhos muito loucos assim nas histórias dele. Por exemplo, no primeiro volume do 20th Century Boys, tem aquela cena que aparece aquela jovem lá que a gente vai saber mais pra frente. Aí, tipo, ele falou que, assim, tem essa cena que essa Kana, a sobrinha dele, tá acordando, a sobrinha do Kenji tá acordando, com um barulho um barulho muito estranho, um barulho um barulho muito alto, muito estridente. Aí, quando ela abre a janela do quarto, é, tipo, um robozão gigante que tá, tipo, na cidade, assim, tá ligado? O robôzão. Robozão e tal. Aí ele falou que, mano, essa cena, ele falou que Uhum. ele simplesmente falou assim, mano, eu acho que ele simplesmente, essa cena veio na cabeça dele e falou, pô, velho, esse 20th Century Boys é uma obra que deveria ter uma cena dessa. Ele não pensou em como trabalharia, não sabe de onde tirou essa ideia, ele só sabe que, tipo, veio e ele decidiu colocar, tá ligado? Ele foi muito inconsequente, assim, porque ele pensou, velho, só na cena e botou, assim, tá ligado? Aí Só vou depois, né? fazer e pronto. Depois eu vejo o que acontece. Não, foi basicamente isso. Porque ele fala assim, Uhum. quando ele, né, começou a conforme ele ia levando a história pra frente, aí ele se deu conta, falou, caralho, mano, essa mina aqui, que aparece aqui nessa parte, no começo, é a sobrinha do Candy, pô. Tipo, depois que ele amarra essa parada, assim, tá ligado? Nossa, que da hora, velho. Mano, e ele, Tipo, ela toma a vida própria, a história, né? é como se fosse, assim, tá ligado? Muito legal, cara. Não é à toa que é um outro boom, outro sucesso é o blockbuster dele, que é o 20th Century Boys, né? Ele tá aí no hall da fama dele, Sim. essa obra também. Ah, uma outra E, curiosidade, sim, tipo, desculpa te interromper, uma outra curiosidade dessa obra, é que, não sei se também você lembra, no começo o primeiro capítulo, tem uma cena onde ele coloca o CD daquela banda lá que é o... Eu não sei se é a banda que se chama Pen Century Boys ou se é a música que se chama, tá ligado? tá. Só sei que, tipo, ele bota o menininho, que é o Candy, né? O protagonista da obra. Ele vai, tipo, invade a sala de rádio da escola dele, que ele tava no ensino fundamental, invade ali, tipo, e bota o disco pra tocar, né, desse Pen Century Boys. E, mano, toca, tipo, mano, mó sonzeira na escola.
E, tipo, só que ninguém ligou, ninguém, tipo, deu a mínima, assim, ninguém deu bola. Ficou todo mundo almoçando e tal. Aí ele falou, mano, o próprio Urasawa fez exatamente isso quando ele era no ensino fundamental, assim, tá ligado? O maluco era muito louco. Aham, legal. Ele invadiu a sala lá, tal, e fez a mesma coisa. Aí quando ele foi perguntar pros amiguinhos dele, ele perguntou assim, pô, mano, você ouviu aquela música que eu botei lá no rádio? Aí a galera virava pra ele e falava, pô, mas que música, tá ligado? Tipo, ninguém tinha prestado atenção, assim. Essa parte deles colocarem característica no personagem deles, acho que é bem comum, né, dos mangakas acontecer, né? O Kishimoto, ele fala muito que tem muita característica dele no Naruto, né? Tipo, o Naruto no começo da jornada dele começar as coisas e não acabar, e até ele atingir o objetivo dele lá de o fim da obra e tal. Desde o primeiro episódio ele fala o objetivo principal dele, que é de ser o Hokage e tal, né? E o Kishimoto também, a vida dele é cheia de reviravoltas até ele virar um mangaka famoso também. Então, muita coisa fica comparada à vida do Naruto e a dele, assim, né? O Takeshi Obata também, com a obra Bakuman, lá com o protagonista também, ele se enxerga ali, o Tsugumi Oba seria o amigo do protagonista, né? Que é o desenhista e o roteirista ali, né? A dupla no Bakuman. Ali tem muito dos dois também, dessa parceria famosa do Tsugumi Oba e o Takeshi Obata. Você pode enxergar lá no Bakuman também. E, meu, isso é bem comum de ver dos mangakas colocarem os personagens, né? Já ouvi falar também do Masami Kurumada, também fez algo parecido. E aí, em 2004, ele lança Pluto. Pluto é outro sucesso dele. Pelo que eu já estou vendo aqui, assim como o Monster, ele tem a história e a arte que ele faz, né? E a obra é baseada em Astro Boy também, que é um dos trabalhos do Osamu Tezuka, Sim, a do Pluto. sim, Esse você tem aí, né, a obra do Pluto. tem. Acredito que você acompanhou a obra também. Essa daí eu também não acompanhei do Isso Pluto. aqui também não tá completa, eu só tenho até o volume. Ah, tá ali escrito no começo, ó, do subtítulo, né? Ó. É, Aqui. Naoki Urasawa e Osamu Tezuka. Ó. Já tá aí no começo já. Isso aí que eu tinha falado. Cara, tipo, essa obra O completa do Pluto, Tezuka já ajuda, já. né, mano? Tipo, Da essa obra hora. completa do Pluto foi inspirada num capítulo em específico do Astro Boy, que é o maior robô da Terra, tá ligado? O nome do capítulo do Astro Boy. Tá escrito aqui, eu não sei se dá pra enxergar. Uhum. Ah, tá pequenininho, beleza. E o Pluto também, tipo, é uma parada, é uma obra, assim, mano, muito mistério, assim, muito suspense, tanto quanto o do 20th Century Boys, assim, tá ligado? E, cara, aqui, assim, é uma prova, assim, viva, né? A gente pode falar uma prova viva de que, mano, que o Urasawa é um fanzaço assim, de carteirinha do Tezuka, assim, tá ligado? Inclusive, é uma parada muito recorrente entre os mangakas, né? Tipo, quase todo mundo que é entrevistado ou fala assim, tipo, eles falam que, mano, Tezuka me influenciou nisso aqui, ou naquilo outro, assim, tá ligado? Mas o Tezuka é um artista que continua vivo até hoje, assim, tá ligado? Tipo, ele tá presente em muitas obras, assim. Isso, tá certo. Tem o legado dele, né? O legado do Tezuka. É, mano, tipo, o legado do O cara, velho. pessoal herdou muitas características do Tezuka, né? Sim. Legal. E o Pluto, como que seria a premissa dela, a sinopse do Pluto? Cara, senão, assim, é engraçado porque, por mais que seja baseado no Astro Boy, o protagonista dessa série aqui, tipo, é um cara Certo. chamado Gazet, que é esse maninho aqui, ó, que é um detetive, um policial da Europol, né? É um robô, Certo. é um robô com uma inteligência artificial, assim, super avançada, tá ligado?
E ele investiga uma série de crimes, né, de assassinatos, assim, assassinatos assim brutais, tá ligado? E que é mais, nossa, velho, eu tava relendo hoje, eu já O 20th Century Boy ele leu mais tempo e lembra mais. mano, como assim, tá ligado? Tem alguma coisa de É, da hora. que, mano, se eu começar a falar muito, vai ser, tipo, vários spoilers, assim. Por mais que sejam coisas que estão no primeiro volume, são coisas que é legal, tipo, você descobrir lendo, assim, tá ligado? Eu tava vendo que esses robôs, eles ajudam a desvendar, tipo, os crimes, as coisas assim, né? Isso, é que, Esses tipo, robôs aí que você tá falando. o Gazet, ele vai entrevistando a galera, Tipo tipo, detetive, oi? investigador, Tipo, detetive, não sei. ele vai investigando, tipo, ele vai perguntando pra uma série de pessoas, né, e dentre elas, tipo, robôs, né, tipo, robôs famosos, assim, na história e tal, né, tipo, um deles é um lutador, assim, Ah, um lutador, né, e, ele vai investigando esses crimes, assim, tá ligado, que foram todos, o primeiro crime, tipo, foi um assassinato de um robô, assim, que era um cara era um robô que defendia a natureza, era, tipo, defendia o meio ambiente e tal, tá? Tipo um robô super amado por todo mundo. Aí depois quem é assassinado é um ser humano que era defensor dos direitos dos robôs, era um ativista pelo direito dos robôs, né? Porque tem toda essa legal a questão obra na dele. obra que ele aborda também desse lance de tipo do lance dos robôs sentirem, tá ligado? Esse lance da inteligência artificial e tudo mais, né? Tanto é que uma Uhum. parada assim muito engraçada que acontece na obra é que às vezes eles ficam falando, tipo, pô, mas você é um robô, mas você finge que come essa comida, você finge que tá tomando um chá, tá ligado? Tipo, os robôs não precisam fazer isso, tá ligado? Né? E, cara, uma parada que eu queria falar também, uma coisa bem comum assim nas histórias do Urasawa como um todo, é que das grandes obras dele, a gente consegue tirar pequenas histórias que daria para assim pegar essa história e publicar sendo uma história isolada assim, tá ligado? É claro que Legal. olha, oi? Tipo one shot, né? Tipo one shot, só que é claro que tipo aquela história dentro daquele contexto faz sentido ou vai fazer sentido mais para frente, né? Conforme a gente vai dentro, a gente vai descobrindo. Só que tanto nesse Pluto quanto no 20th Century Boys, e acredito que nas outras obras também, é muito louco porque do nada, tipo, sei lá, acabou um capítulo com um conflito tal lá, tipo, para ser resolvido, ou que já foi resolvido. Aí, tipo, a gente já pula para um outro lugar, um outro ambiente, outros personagens. E, tipo, mano, do nada começa a se desenvolver os relacionamentos daqueles personagens e tal, tá ligado? É Uhum. muito louco, assim, porque, por um lado, hoje parece que não tem nada a ver, só que conforme a gente vai lendo, a gente vai ver que isso aqui faz muito sentido por conta daquilo que aconteceu antes e tal. E, tipo, cara, é muito louco isso, assim, né? Tanto é que quando, tipo, quando eu converso com o Samuel Bono, né, o professor de desenho lá da HQ Foco, sobre o Urasawa, Uhum. sempre surge os assuntos sobre essas histórias que, tipo, dariam para ser isoladas da obra como um todo, assim, tá ligado? Mano, Você pode recortar da história principal que funciona funciona muito exatamente, bem, né? exatamente isso, cara. E aí, mais pra frente, ele lança a obra Billy Bat, que é o morceguinho lá, né? Billy Bat, em 2008. Ele Cara, fez o roteiro e a arte dele. a premissa dessa obra eu não sei muito bem, mano. Eu tô ligado que, tipo, acho que é uma. Então, a premissa é tipo, é um cartunista assim, lá do meio do século XX, lá, 1949, né? Eu acredito que naquela época que tinha influência dos desenhos da Disney e tudo mais, né? Os Estados Unidos estava em voga, assim, a arte, os desenhos deles lá estava no auge, assim, né? Ah, E naquela época, acho que influenciava bastante.
Acho até que as obras do Disney têm alguma influência, talvez, do Tezuka, algo do tipo, se eu não me engano. Tem Mas direto, assim. o Billy Bat, então, ele é um cara que ele cria esse personagem lá em 49, só que ele não está no Japão, ele está em outro país. Depois ele descobre que o Billy Bat ele já existia quando ele volta para o Japão, o personagem, e depois ele vai atrás disso e descobre uma trama muito maior, né? Atrás desse desenho que ele estava procurando, que ele achava que ele tinha sido original, só que não tinha, e depois ele descobre outra coisa, né? Quer dizer assim, Essa é mais ou menos a premissa do Billy Bat, né? ele tinha criado então esse Billy Bat lá nesse país que ele estava antes, né? Tiveram Aham. ele, aí ele volta pro Japão, aí ele descobre que alguém já Já tinha tinham criado o Bat, alguém já tinha criado o mesmo personagem, tipo, o mesmo Billy Bat, assim. o mesmo, é. Ah, não, não. Pior que E assim, não, tipo, igual você falou, as histórias dele é cheias de reviravolta, né? Tipo, você tá lá acompanhando o cara, tá, ele é um cartunista lá dos anos de 49, lá, fim dos anos 40, tá bom, do século 20. É. Aí, só que daí depois começa as tramas, reviravolta, o plot twist lá que o Urasawa gosta de fazer, né? e, tipo, essa coisa que era, tipo, tão minimalista, né? Tipo, um cartunista fazendo as histórias dele. Aí, na verdade, tipo, tem Uhum. um mistério por trás, tá ligado? O desenho, o Billy Bat, ele lembra esses desenhos dessa época aí, cara. Os É verdade. Mickey mais antigos, se você dá uma olhada. E, por último, tem a obra de 2017, que é a Mujirushi. Ele faz o roteiro e a arte também. Agora, o Mujirushi, cara, é Mujirushi The Sign of Dreams. Colocaram até na exposição dele aqui em São Paulo, esse Mujirushi. Tava o Mudirushi, Eu mesmo. o Billy the Bat. Caraca. O Billy Bat, tá certo. Eu tô ligado que o Hum, protagonista dessa história é uma menininha de Menininha, ele, eu acho. menina. Vamos lá, Mujirushi, o sinal dos sonhos, eu achei. Aí sim, Vamos lá. O jovem empresário, o Kamoda, decide trapacear é, em seus impostos a fim de economizar dinheiro, né? sim. Levar e quer economizar dinheiro. Para além disso, ele levar a esposa dele para um cruzeiro de luxo. Mas após uma auditoria surpresa, perde o negócio e a esposa. Olha só. O cara Cara, pensou que ia se dar bem, depois perde dinheiro, perde a esposa. E aí o que acontece com ele? Começa já o plot twist da história, né? Que começa, é a beira do suicídio. caralho, E aí o Kamoda e sua filha Kazumi são conduzidos por um corvo e um símbolo misterioso ao Instituto de Pesquisa da França, onde encontram o exuberante diretor, um homem que afirma poder mudar o destino de Kamoda com um ousado, aí outro plot twist, ousado assalto a pinturas, aonde? Onde seria? No Museu do Louvre, em Paris. caralho. Olha o plot da história do Mudirushi, Sinal dos Sonhos, hein, cara? Porra. Você viu lá, né, na exposição, o Mudirushi? Cara, você falou Tem que a menininha assim, e aí tem tipo uma asa de corvo, assim, né, na frente da imagem, assim, a menina. essa menina que eu falei com essas características de vestido vermelho e tal, não. 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 Deixa Eu viajei então eu ver. nessa parada. Ah, tá. Pode crer. Cara, eu vou te falar que eu não lembro dessa parada lá na exposição, viu, velho? É que, Legal, né, a trama, né, do Mudirushi. nossa, mano, tipo, cheio de reviravolta. Diferentaça, né? Cara, uma E... coisa que eu lembrei aqui do Naoki, assim, bem, que você falou, Uhum. da premissa do Mujirushi, ele, cara, um bagulho muito louco, assim, ele falou que no ensino fundamental, eu não sei em que série que ele tava, mas ele era criança, aí ele falou que, tipo, mudou, tipo, veio um estudante, tipo, que pediu,
foi transferido para a classe dele, tá ligado? De uma outra escola. Aí, mano, eu não sei qual que era o contexto, só sei que, tipo, esse menininho novo, escreveu fez uma história de uma família que era muito feliz, assim, tá ligado? Tipo, uma família que só acontecia coisas boas e tal, uma história histórias, enfim, eram várias, cheias de acontecimentos bons e felizes, era uma família de propaganda de manteiga, tá ligado? Aí, o Urasawa, Aham. tipo, na infância dele, já logo cinco pra caramba, pegou e falou, mano, essa história é cheia de mentira, velho. Você acha que na vida real seria assim? Uma história assim, ó. Ele fez uma história também, só que com o título da história era algo tipo a família mais azarada do mundo, alguma coisa assim. E, tipo, ele criança escreveu uma família onde só acontecia desgraça, só acontecia bosta para aquela família. E ele sempre pensava, mano, como uma família poderia ser, tipo, o que de mais o que de mais azarento assim poderia acontecer para uma família, tá ligado? Aí ele foi chamado para a sala dos professores. A professora olhou para ele e falou assim: "Ô, Nauquinho, você não escreve mais essas paradas aqui não, tá certo?" Tipo, não gostava de escrever assim, tá ligado? Então, assim, a gente vê, mano, mano, é desde quando ele era criança que ele gostava desses assuntos de mistério, de tragédia. Então, porque, mano, a gente vê muita tragédia nas obras dele, né, mano? Tipo, Uhum. no próprio Mon Ah, tem muita tragédia. No rap, hum. quando ele Sim, pô, tá ligado? No Mudiruxa aí também, tipo, mano, só acontece sim. desgraça, né? Muito de luxo. E a outra curiosidade dele, você falou muito do Osamu Tezuka, ele, pro Urasawa, o Tezuka é um herói para ele, ele considera um dos seus heróis, né, o Osamu Tezuka. E, assim, uma obra, o trabalho do Tezuka que ele curte é o Fênix. Ah, Os tá. episódios que ele mais gosta do Fênix é o grande robô na Terra e Sol Artificial de Astro Boy. Aí deu para perceber, né? O grande robô na Terra, você acabou de falar do Pluto, né? Sim. E o Astro Boy também lá, né? Você também citou o Astro Boy. Legal. Ah, sempre tem influência do Tezuka nos mangakas, né? Como no geral, assim, né, Só mano? não vai ter influência do Tezuka quando tiver episódio do Tezuka. Quando tiver É, um episódio do Osamu Tezuka, e eu aquilo que pretendo você fala, fazer também. Que vai ter muita coisa para falar. você vai, tipo, fazer um vídeo, tipo, em várias partes, né, do Tezuka, né? Eu tenho aqui, cara, o mangá que saiu da biografia dele, né? Olha lá. Ah, pode. Cara, eu tenho um desses, só que é um outro volume, tá ligado? É um que ele fala sobre quando ele criou o estúdio dele de animação, tá ligado? Eu só não Peraí. lembro qual que é o número do volume, mano. Será que é o 3? É esse? Mano, se pá, é esse aí, hein, velho. É, esse aí mesmo. É, com essa fotinha dele aí. É esse aí mesmo que eu tenho. Muito bom, né? Muito Nossa, boa essa coleção. Eu tenho os 4 volumes, cara. Muito bom. e aqui, Você lê, você lê, lê essa biografia, você acabou de ler, você quer ser mangaka. acho Ah, vou querer ser mangaka também. Eba. Não é tão fácil assim, mas dá vontade. que aquilo que a gente estava falando em off sobre, né, o documentário, né, que Ah, certo. Passou no canal estatal, o NHK, né? O é, documentário. tipo, em um dos primeiros episódios que foram lançados desse documentário, né, ele conta um pouco da história de como nasceu a ideia e tal, e ele falou que foi assistindo um documentário que a própria NHK também lançou sobre o Tezuka, né, tipo, acompanhando o dia a dia do Tezuka, assim, tá ligado? Eu assisti esse documentário, Ah, legal, cara. ele tem no YouTube, cara, é insano, assim, o cotidiano do Tezuka, velho. Nossa, o maluco fazia muita coisa, cara, muita coisa, né? Tem E, uma parte da sua biografia aí que mostra ele visitando o Brasil, né? O Osamu Tezuka. que é quando ele veio falar com o Aí Maurício. ele conhece o Maurício de Souza, isso mesmo, da hora, né? Aí o Naoki, ele assistiu esse documentário do Tezuka e ficou, tipo assim, muito inspirado, tá ligado? Ele falou que Sei. uma das cenas que marcou desse documentário sobre o Osamu Tezuka,
é quando o Osamu tá bem assim, tipo, quando ele tá desenhando, do nada ele para e começa a pensar. Até o Tezuka, até o Tezuka, tipo, para um pouco para pensar em como vai dar continuidade na história, tá ligado? Tipo, mano, por mais que o Osamu Tezuka e tantos outros aí que são fodas como artistas, né? Os malucos são humanos também, né, mano? Tipo, eles também têm as dúvidas dele, né? Tem, tipo, Sim, né? Pensam bastante antes de escrever, antes de desenvolver a história deles e tal. E, além disso, ele falou que, tipo, ele comenta que faltava materiais, né? Tipo, e vídeos e documentários, enfim, que mostrassem um pouco além do processo de trabalho de cada mangaka, tá ligado? Faltava, tipo, não tinha muitas imagens de, tipo, dos mangakas. tô querendo achar o mangá da Turma da Mônica Jovem, mas não tô achando agora. Que tem lá o crossover das obras do Tezuka com o Maurício de Souza. Nossa, pô, cara, essa parada aí, mano. Eu tenho. Tem o Kimba, tem vários lá. Nossa, Vários Astro Boy, tá a galera lá. Junto com a Turma da Mônica. Tezuka, velho, da hora. E era uma ideia que o Tezuka queria, e tinha comentado, né? Ele, se fosse fazer uma obra relacionada com o Brasil, ele queria falar sobre meio ambiente, defesa do meio ambiente, tudo mais, né? Pensando em ecologia, esses assuntos, né? E aí, nessas edições, acontece isso aí. Bem interessante. O Tezuka que falou isso? De Foi. Ele caramba, tinha pensado nisso na época. É, nossa, velho. legal. É legal. E, bom, a gente já está falando de não só duração, já tá calma ainda. Eu queria só agradecer, então, o Pedro ter participado aí do episódio 4 sobre o Naruto. Ele sabe claramente, infinitamente mais do que eu sobre esse mangaka, assim, anos-luz, né? Mas eu só por Cent Boy, que é sensacional, 20th Century Boys. Agora já está no 21 Century Boys, que eu nem sabia. Fiquei sabendo agora no episódio 4 do Mangaka Doc, durante a gravação. E aí, se o Pedro tiver especial, alguma coisa assim para falar, para encontrar as obras dele, ou em aplicativos, outras plataformas, fica à vontade aí para falar agora, Pedro. É, eu tenho um site onde eu posto as minhas histórias, né? Minhas histórias em quadrinhos, que é só colocar histórias lacônicas no Google, que é o primeiro link que aparecer. Lá eu posto as minhas Ah, histórias e legal. tal, né? Tem o meu Instagram, que é Pedro_Okuyama, né? Lá, tipo, eu posto. Eu não posto frequentemente, eu preciso postar mais, tá ligado? Mas lá eu posto, né, meus desenhos e tal, uns rabiscos lá que eu faço de vez em quando, né? Divulgo as coisas que eu Da hora, da tô hora. fazendo e tal, né? Eu acho que é isso. E, cara, você me perdoa, mas eu acabei de lembrar de uma curiosidade, mano. Depois você passa os links, daí eu coloco na descrição do vídeo. Ah, pode crer, da hora. Acho que fica até melhor, bem. Beleza, cara. Bom, então quero agradecer então quem assistiu acompanhou até o final do episódio. Se esqueça de dar o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E é isso aí, gente. Valeu, Pedro. Esse é o meu amigo Pedro Kuyama. É, vejam as obras dele, é muito legal, né? Acompanhe os trabalhos dele, que é bem da hora mesmo, gente. Valeu, então. Até a próxima. Falou, Pedro. Falou, pessoal. Valeu. Mano, valeu.